Capítulo 5. Da ação de dissolução parcial de sociedade. Artigo 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto 1. A resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. E 2. A apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Ou 3. Somente a resolução ou a apuração de haveres. Parágrafo 1º. A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado. Parágrafo 2º. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social que não pode preencher o seu fim. Artigo 600. A ação pode ser proposta 1. Pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. 2. Pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido. 3. Pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social. 4. Pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual, formalizando o desligamento depois de transcorridos 10 dias do exercício do direito. 5. Pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial. Ou 6. Pelo sócio excluído. Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio, cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titulada por este sócio. Artigo 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Artigo 602. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Artigo 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Parágrafo 2º. Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste capítulo. Artigo 604. Para a apuração dos haveres, o juiz 1. Fixará a data da resolução da sociedade. 2. Definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social. E 3. Nomeará o perito. Parágrafo 1º. O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos. Parágrafo 2º. O depósito poderá ser, desde logo, levantado pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores. Parágrafo 3º. Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa. Artigo 605.
A data da resolução da sociedade será 1. No caso de falecimento do sócio, a do óbito. 2. Na retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante. 3. No recesso, o dia do recebimento pela sociedade da notificação do sócio dissidente. 4. Na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade. E 5. Na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Artigo 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Parágrafo único. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Artigo 607. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz a pedido da parte a qualquer tempo antes do início da perícia. Artigo 608. Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores a participação nos lucros ou juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a remuneração como administrador. Parágrafo único. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais. Artigo 609. Uma vez apurados, os haveres do sócio retirante serão pagos conforme disciplinar o contrato social, e no silêncio deste, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1031 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil.